Hora de destacarmos o esporte com Gustavo Galvão e Flávio Souza. Hoje temos as últimas notícias dos clubes mineiros e vamos também destacar o treinamento do Esporte Clube Mamoré, que se prepara para a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Flávio. Bom dia a toda a nossa audiência novamente, né? Flávio, eu vou começar minha participação aqui falando da Copa do Mundo Feminina e tem uma pergunta pra você. Vambora. Tu já ouviu falar em mata-mata antecipado? Mata-mata antecipado, expressão do futebol, né? Que é quando os clubes se enfrentam ali naqueles grupos para saber quem é o mais forte e aí você tem uma antecipação de um possível mata-mata. Então, sim. Vai acontecer o mata-mata no grupo do Brasil, é com a própria seleção brasileira. Brasil e Panamá, ou melhor, Brasil e Jamaica. Amanhã, só tem espaço para um dos dois, né? Na realidade, o Brasil, a escolha da seleção feminina é vencer ou vencer, porque se sonhar em empatar ou perder, está fora da Copa do Mundo. Por quê? A Jamaica empatou com a França na primeira rodada, 0-0, venceu o Panamá por 1-0, 4 pontos. O Brasil só computou uma vitória, 3 pontos, ou seja, o empate já classifica a seleção jamaicana e, em caso de vitória da seleção jamaicana, classifica também com uma pontuação muito boa e na vitória do Brasil, o Brasil passa na fase de grupos por um critério de desempate de apenas 1 ponto, ou seja, é vencer ou vencer. Eu desejo muita força aí para as meninas do Brasil. Com certeza. Eu acredito que o Brasil sairá assim com um resultado positivo, que a seleção jamaicana é uma seleção muito qualificada, mas não é o bicho-papão da Copa e está muito, mas muito longe de ser também um bicho de 7 cabeças. Agora vamos pontuar aqui os resultados desta manhã. Portugal 0, Estados Unidos também 0 com o resultado. As americanas da Rapinoe estão nas oitavas de final da Copa do Mundo e a seleção portuguesa, infelizmente, está eliminada do páreo. Caiu fora, vazou. E também tivemos nesta manhã também outro resultado elástico, expressivo, né? O já abatido e eliminado Vietnã foi goleado por incríveis 7-0 pela Laranja Mecânica, a seleção holandesa. Um resultado muito surpreendente. Agora vamos falar da Copa Libertadores, que as oitavas de final já começam nesta semana. Na quinta-feira teremos... E as minhas dores de cabeça também. As dores de cabeça de qualquer torcedor. Começando por Atlético Nacional de Medellín e Racing se enfrentam na quinta-feira, dia 3 de agosto. Na quarta-feira teremos Nacional do Paraguai e Boca Juniors, um grande confronto. Boca Juniors atropela esse confronto aí. Fácil. Exatamente. E na quarta-feira, 2 de agosto, Deportivo Pereira e o Independente Del Valle, que aprontou para cima do Sevilha recentemente. Rapaz, o Del Valle não é brincadeira, não. E o Clube Atlético Mineiro, na quarta-feira, dia 2, também contra o Palmeiras. O primeiro jogo no Mineirão e o jogo de volta no Allianz Parque. O torcedor do Atlético deve estar com as dores de cabeça assim aflorando, nervos à flor da pele. E hoje, terça-feira, 1º de agosto, o Xará paranaense encara o Bolívar lá na altitude. Hoje também, às 9 da noite, teremos River Plate Internacional no novo Monumental de Núñez e também hoje Argentinos Júniors e Fluminense lá no estádio Diego Armando Maradona. E para fechar esse bolo das oitavas de final, teremos Olímpia, o paraguaio que tem mais títulos de Libertadores, contra o Clube de Regatas do Flamengo. Flávio, quem é o favorito para você a vencer a Libertadores ou a chegar ao menos na semifinal? Evidentemente eu vou torcer pro meu time, né? Vou torcer pro Galo, mas eu tô prevendo a tunda que vai vir aí do Palmeiras, porque não tá fácil para ninguém não. Mas agora, falando sério, hoje nós temos aí bons jogos, né? Teremos o jogo do Olímpia e o Flamengo. O Flamengo passa fácil para mim, o Flamengo é sempre um candidato ao título. É candidato ao título da Libertadores. River Plate sempre candidato ao título, vai encarar o Internacional e eu acho que o Inter não vai aguentar o River Plate não, viu? Vai tomar uma pancada, um sacode, vai ser eliminado da Copa Libertadores. O Boca Juniors vai atropelar, né? O adversário é pequeno, já nem lembro o nome do adversário do Boca Juniors, não é time de expressão. E esse Independente Del Valle não coloco como um dos candidatos ao título, mas é um time enjoado. É um time enjoado de jogar contra, é um time que apronta pra cima de todo mundo. Mas tem um elemento surpresa, Flávio. No Boca Juniors temos um elemento surpresa chamado Edilson Cavani, que foi contratado e jogará a Copa Libertadores. É o elemento surpresa. Que craque, né? Que cracaço, né, que é o Cavani.
Que cracaço. Então, ganha mais um ponto ainda, né? Mais um ponto. Então, Boca e Flamengo são os meus candidatos. Eu colocaria ainda aí o River Plate também nessa disputa, mas eu acho que vai dar brasileiro. Eu acredito que ou Flamengo ou Palmeiras vão chegar à final do campeonato da Copa Libertadores da América. Se vão ganhar é outra história, né? Mas são favoritíssimos ao título. Acho que o Palmeiras hoje tem um time mais bem estruturado do que o time do Filipão, que é o Atlético Mineiro. O Abel Ferreira, apesar de vir de um momento aí um pouco turbulento, muitas polêmicas, goleou o Curitiba por 4-1, então mas Palmeiras... é o poderosíssimo Curitiba, né? Até esses dias para trás o Curitiba não tinha ganhado quase que de ninguém também, né? Então não é nada de mais. O Palmeiras, o teste do Palmeiras para ver se a crise foi embora mesmo é amanhã diante do Atlético Mineiro, que deve jogar com o estádio lotado, e aí fica aquela grande pergunta: que time que o Filipão vai colocar em campo? Se um sujeito chamado Zarate não jogar, já foi meio time embora. Se um sujeito chamado Hulk não jogar, já foi meio time embora. Se aquela zaga horrorosa não se ajeitar, também já foi a classificação embora. Tem então outro precisamos, fator de risco também, né, melhorar essa questão. O gramado do estádio do Mineirão não está lá aquelas coisas, um gramado qualidade muito ruim. A Minas Arena está todo mundo precária, reclamando lá, né? Qualidade precária. Eu acho que foi um erro da diretoria. Eu acredito que foi um erro da diretoria do Atlético colocar o jogo no Mineirão e não no Independência. Mas não foi não. O gramado do Mineirão tá crítico, cara. Mas a questão de torcida, né, cara? A questão de torcida, e eu acredito, Gustavo, acredito não, isso é convicção mesmo. Nesta fase, o Independência não pode receber jogos da Libertadores por uma questão de público. Acho que tem um regulamento ali que proíbe, acho que a Conmebol proíbe estádios das dimensões ali do Independência de receber jogos da Libertadores nessa fase. Tem que conferir essa informação, mas eu acho que é por causa disso. E pra gente fechar, Gustavo, vamos destacar o Mamoré, né? O Mamoré ontem estava se preparando, já treinando forte, trabalhando muito, porque vem aí a segundona, e rapaz, a segundona do Campeonato Mineiro. Quem é Libertadores, hein? Tô brincando, mas enfim, é um campeonato muito difícil. Exatamente. Quem é campeonato brasileiro, campeonato espanhol, campeonato europeu perto da segunda divisão, ou popularmente conhecido como terceirona aqui no nosso estadão de Minas Gerais. Olha, conforme informações publicadas no portal AG Esporte, o Mamoré segue a sua rotina de trabalhos focado na competição que está à vista. Falta exatamente um mês para a estreia do Esmeraldino no Mineiro da segunda divisão. A terceirona terá seu início menos de um mês, no dia 26 de agosto, e o Alviverde entra em cena no dia seguinte, no domingo, às 10 horas da manhã, encarando o Pirapora no estádio municipal de Enseada, em Três Marias. Segundo o treinador Zé Humberto, os primeiros treinamentos têm sido bastante proveitosos, com a motivação de jovens atletas desejosos de abraçar essa oportunidade de uma competição profissional, valendo acesso ao módulo 2 da temporada. A programação inclui treinamentos físicos e técnicos, e as primeiras orientações táticas para encarar essa competição está limitada aos jogadores sub-23. A diretoria do Mamoré, esse ano, ela apostou em uma dinâmica um pouquinho diferente da do ano passado. Eu lembro muito bem que houve uma festa para a chegada do técnico Paulo César Catanossi, jogadores badalados, membros, diretores de futebol com experiência no estado de São Paulo. A diretoria do Mamoré resolveu economizar um pouquinho mais, né? O técnico Zé Humberto é um treinador pouco experiente, badalado, mas é um treinador. Mas é um treinador, em vista do Catanossi, em vista do Zé. O Zé Humberto tem uma história respeitosa. A gente tem que ser justo com ele, né? Junto com o Berlante, tem uma história de respeito, e é um nome grande para estar à frente do Mamoré. É claro que os treinadores que passaram recentemente pelo Mamoré. Não estou desmerecendo, obviamente, a história do Zé Humberto, que é um treinador vitorioso, e eu acredito que ele vai colocar, sim, a sua filosofia, vai ter êxito na aplicação da sua filosofia para os atletas que ali estão no Esporte Clube Mamoré. E é isso, o Mamoré então, né, se preparando para esse campeonato difícil, que é a terceirona. A gente deseja boa sorte, o clube apostando muito na economia e não endividar o clube, né? O presidente João Alemão tem falado muito isso, de deixar o clube com as contas em dia para que o futebol do Mamoré possa ser reerguido. E a gente deseja boa sorte, né, que o Sapão estreie bem nesta terceira divisão do Campeonato Mineiro. Exatamente, Flávio. Para finalizar minha participação aqui, eu coloco o hashtag Vamos Subir, Sapo. Sobe Sapo. Exatamente. Eu volto amanhã com mais informações do esporte. Uma excelente terça-feira. Flávio Souza, Priscila.